bem, meu aluno, estamos de volta. E agora, vamos para o exercício número 8. Foco na missão, hein? Não vá perder. 8. Preservando-se o sentido do texto 3, uma opção gramaticalmente correta para a frase poderá importar em um perigoso recuo do Estado. Poderá importar num perigoso recuo do Estado. O que a banca está fazendo? Desafiando você para uma relação sinonímica. A banca diz que são sinônimos. Você concorda ou não? Uma opção gramaticalmente correta para a frase, qual frase? Poderá importar em um perigoso recuo do Estado. Posso tranquilamente criar essa paráfrase? Poderá importar num perigoso recuo do Estado? Claro que você observou que a preposição em e o artigo 1, na reescritura, sofreram o quê? Processo. Essas duas palavras sofreram um processo de contração. Em mais um, num. Em mais uma, numa. E a pergunta é, isso está certo gramaticalmente ou não? Porque a questão não é semântica, está bem claro, gramaticalmente correto. E aí, meu aluno? Claro que você ganhou, claro que está certo. Cláudia, eu quero só relembrar o que você já disse. Pois bem, eu já disse isto, olha. A preposição em pode se contrair com o artigo 1 sem problema algum. Em mais um, num. Legal? Essa palavra essas palavras, elas podem se contrair com algumas preposições, não são todas, com em, com de, com por, mas jamais com preposições até, para, aí já não pode. Muito bem, número 9. Julgue como verdadeira ou falsa a produção textual a seguir. Então, é julgamento. É mais uma vez uma questão semântica e desta vez elaborada pela poderosa ESAF. Antes de Luca Pacioli, um comerciante ou produtor que não pagasse suas dívidas poderia ter todos os bens pessoais, como casa, móveis e poupança, arrestados por um juiz ou credor. E aí? Claro que você já ficou esperto com o que está destacado, um comerciante ou um produtor. Vamos ao desafio. O desafio diz o seguinte: apesar de se classificar como artigo indefinido, o artigo 1, você já está visualizando, tem a função de determinar ou identificar no texto comerciante e produtor. É verdade? Antes de Luca Pacioli, um comerciante ou um produtor, porque existe o implícito do para o segundo substantivo, que não pagasse suas dívidas, é verdade que esse artigo indefinido está definindo o comerciante? Você sabe de que comerciante se trata? Define produtor? Então, meu aluno, essa afirmativa não procede, não é verdade. Ao ler o texto, eu continuo sem saber quem é esse comerciante. Isso quer dizer que serve para qualquer comerciante. Eu continuo sem saber quem é o produtor. Logo, serve para qualquer produtor. Qualquer que vacilasse, o juiz iria marcar em cima. Ficou claro isso? Cláudia, ficará mais claro depois que eu ler a explicação. O artigo 1 indetermina, pois é indefinido. Logo, a afirmação é falsa. Não se sabe que comerciante ou que produtor é esse. Beleza? 10. Mais uma questão da poderosa ESAF, que adora trabalhar com esses textos, né? Subtraindo, roubando mesmo o tempo do meu candidato. Verifique quantas alterações propostas para o texto preservam sua coerência e correção gramatical.
Primeiro, é uma questão que foi dividida em slides, em momentos. Isso vai fazer com que você tenha mais atenção. Eu não voltarei ao texto presente. Eu vou continuar. Eu vou confiar que você já fez seu mapeamento. Legal? Ocorrerão mudanças. Só que essas mudanças serão julgadas na perspectiva correção gramatical e na perspectiva coerência textual. Olha o enunciado. Verifique quantas alterações propostas para o texto preservam sua coerência e correção gramatical. Daqui a pouco surgirão afirmações que promovem mudanças e você deverá falar: essa mudança procede, essa mudança não procede, mas com um olhar em dois momentos, na coerência e na correção. Podemos? Não é a violência nem as turbulências da economia e muito menos a saúde. A maior preocupação do brasileiro é o trabalho. A conclusão é resultado de uma consulta realizada com 23,5 mil pessoas de 42 países. Um suposto ranking mundial de pessimismo em relação às oportunidades de trabalho, o Brasil apareceria nas primeiras posições. Na média global, o emprego seguro é citado por 21% dos entrevistados, ficando em segundo lugar entre as preocupações de curto prazo depois da economia. Então, meu aluno, mais um motivo para você se dedicar com esmero. Muita atenção! A sua escolha é por um concurso público porque você quer ter essa garantia no trabalho. A garantia de trabalho e a garantia de qualidade de vida. Logo, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Todo esforço que você agora desempenha vai valer a pena. Isso não duvide. Você observou? Algumas palavras foram destacadas, né? Por que, Cláudia? Porque são elas que sofrerão mudanças. Violência, turbulências, saúde, oportunidades e entre. Vamos aos desafios. Primeiro desafio: retirar os artigos antes de violência, turbulências e saúde. Ao retirar os artigos, houve erro gramatical? Alteração na coerência? Segunda afirmação: substituir o sinal de ponto pelo de dois pontos depois de saúde, grafando a palavra seguinte com letra inicial maiúscula. Você deve estar fazendo um mapeamento aí, hein? Terceira proposta: inserir a preposição com antes de resultado. E aí, com essa introdução, houve erro gramatical? Houve mudança na coerência? Mais uma proposta: substituir o num por em um. O que está contraído volta ao seu estágio natural. Mais uma proposta: retirar o artigo definido antes de oportunidades, escrevendo apenas a oportunidades. Aquele acento grave poderia? Poderá? Pode continuar? Muito bem. Mais uma proposta: substituir a preposição entre pela preposição em, o que resulta na contração nas. Posso? Você que está indo ao texto, você conseguiu modificar sem promover erro gramatical ou mudança na proposta semântica? É hora de você apresentar a sua análise. A quantidade de itens corretos só mandou bem se você marcou a letra D de dado. 4. Professora, já sei, você quer explicação técnica. Lá vem ela. D é o gabarito. Na primeira proposta, com a retirada dos artigos, a ideia de generalização permanece. Não há problema. Correto. Em 2,
os dois pontos separariam orações coordenadas assindéticas. A palavra seguinte, após saúde, vem realmente com letra minúscula. Correto. No terceiro desafio, nenhum vocábulo exige a presença da preposição com, logo, incorreta mudança. Em 4, a contração de em com que resulta em num, é viável. A separação, idem, eu posso falar num como eu posso falar em um. Então, quando você preparar a redação do seu concurso, não fique com preconceito em escrever num, numa, nuns, numas, porque a gramática já protegeu esse fenômeno. Em 5, se o artigo definido for retirado, resta apenas a preposição a, sem acento grave. Está incorreto o acento grave, porque o acento grave surge para denunciar a fusão, que é um fenômeno da crase. Se você eliminou a classe gramatical artigo, você inviabiliza o fenômeno da crase, a fusão. E para que acento grave, então? E no 6º, em mais as, claro que vai resultar em nas. Correto. Ficou claro? Tudo explicadinho? Vamos para o próximo. O acesso às novas tecnologias tornou-se um dos fatores determinantes para a criação e absorção de empregos. Há uma profunda transformação em curso nas comunicações, potencializando a revolução da cidadania e a redução da injustiça social. A continuidade dessas transformações reside menos em novas e radicais inovações tecnológicas e muito mais na universalização de seus benefícios para as camadas de baixa renda e para o grande universo de pequenas e médias empresas deste país, maiores geradoras de empregos. Um fragmento é responsável pelo surgimento do desafio. A banca apresenta esse fragmento e destaca algumas palavras. Por inferência, nós já sabemos que essas palavras serão motivadoras da questão. Logo, foco nelas. As novas tecnologias. Você percebeu que houve o fenômeno da crase? A preposição a exigida pela palavra acesso, acesso a algo, então já surge uma preposição. Se essa preposição veio acompanhada do S, essa preposição não está pura, uma vez que preposição é classe gramatical invariável. Então, houve fusão da preposição a e do artigo feminino definido, plural, que determina tecnologias, que é o meu substantivo. Segundo momento, há uma profunda transformação. Mais uma vez, um artigo indefinido para o substantivo transformação. Nós não sabemos qual transformação, mas nós sabemos que a transformação ela é profunda, ela está indefinida apesar da existência. Potencializando, não apareceu o artigo na frente, vamos esperar o desafio. Muito mais na universalização. Esse muito está intensificando a informação. Vamos continuar. Julgue como falsas ou verdadeiras as seguintes afirmações a respeito do emprego das estruturas linguísticas no texto. Primeiro, desafio: preserva-se a correção gramatical ao substituir as novas tecnologias por a novas tecnologias, usando o termo de maneira indeterminada sem artigo. E aí, meu aluno, pode ou não? É verdade ou mentira? Pois bem, pura verdade. Motivo? Eu estou agora com a preposição pura. Mas, professora, se eu retirei o artigo, eu não generalizei o substantivo tecnologias? Ele não estava particularizado?
estava e continua. Não só o artigo é determinante do substantivo. Você prestou atenção na palavra novas? Novas é um adjetivo. E esse adjetivo se encarregou de continuar com a determinação do substantivo. Então, são 4 classes gramaticais que determinam um substantivo: artigo, adjetivo, numeral e pronome. Antes, existiam 2 determinantes, o artigo e o adjetivo, mas com a retirada do artigo, nada muda, só a preposição aparece pura. Segundo desafio, mantém-se a coerência textual e a correção gramatical também ao empregar uma profunda transformação, generalizadamente no plural, profundas transformações. E aí? Falar uma profunda transformação é a mesma coisa de falar profundas transformações? Meu aluno, claro que sim. Você concorda que se já há uma generalização, a pluralização não muda nada? Na ideia, muda-se só na forma? O acréscimo do plural não altera o campo semântico? Então, até agora, tudo que foi posto valeu. Mais desafios. O valor do gerúndio em potencializando corresponde ao de uma subordinada adjetiva que potencializa. E aí, meu aluno, é fácil. Gerúndio é uma forma nominal do verbo que apresenta uma desinência nominal NDO. Cantando, estudando, ensinando, potencializando. Será que, ao trocar esse gerúndio por uma oração adjetiva, eu protejo a informação? Claro que sim. Legal? Potencializando é a mesma coisa que potencializar. Lá no texto, potencializa lá no contexto. Mais um desafio e você vai continuar acertando. Por se tratar de advérbio que confere ênfase muito, pode ser suprimido do texto sem prejudicar a estrutura sintática. Muito bem, meu aluno, é importante que você lembre que o adjunto adverbial é um termo acessório. Logo, é um termo de pouca relevância dentro de uma oração. Mas preste atenção, a presença ou ausência de um adjunto adverbial muda a mensagem. E o desafio está exatamente nesse item. A retirada desse adjunto adverbial de intensidade compromete a relação sintática, não foi dito relação semântica, e sim sintática, a relação das palavras uma com a outra. E aí, compromete? Por se tratar de advérbio que confere ênfase, logo é um advérbio de intensidade, sintaticamente chamado de adjunto adverbial de intensidade, pode ser suprimido do texto sem prejudicar a estrutura sintática? Claro que sim. Eu posso falar, Cláudia fala. Eu entendi. Cláudia fala muito. Eu entendi. Cláudia fala muito alto. Continuo entendendo. Repare que a presença ou não de um advérbio não impede a compreensão da mensagem. Mas é lógico que um texto é diferente de um outro texto, porque o advérbio ele é um modificador. Ele não é um qualificador. Ele entra para modificar. Uma coisa é falar que a Cláudia fala. Já entendi, ela não para de falar mesmo. E uma outra coisa é falar que a Cláudia fala muito. Repare, a Cláudia continua falando, só que foi intensificado o verbo falar. A Cláudia não só fala não, meu amigo, ela fala demais. Ok. E para incrementar mais, eu vou modificar agora a forma que a Cláudia fala. A Cláudia fala muito alto. Meu Deus do céu, como aguentam?
Vocês, meus alunos, mas é para que vocês memorizem com maior velocidade o posto. Meu aluno, tudo certo, tudo brilhando, gabarito E. Tecnicamente falando, vamos nós, disposição, hein? A ausência do artigo não implica erro e mantém a mesma ideia. Só não há crase, pois a preposição a exigida pelo substantivo acesso não se contrai com o artigo a. Em 2, a ideia de generalização se mantém com a expressão no plural. Daí que você percebe que a ausência do artigo em 1 ou a presença do artigo indefinido imprimem um valor generalizador, assim como a expressão no plural. Em 3, o gerúndio tem valor de adjetivo, que fique registrado, você precisa entender isso dentro do contexto. Em 4, o advérbio muito é dispensável por ser um termo acessório, mas sua ausência não interfere na estrutura sintática. Se a questão falasse que o sentido não mudaria com a sua ausência, aí seria falsa a afirmação, pois muito mais é diferente de mais sozinho. Você entendeu? Por ser um termo acessório, e existem 3 nos estudos dos termos oracionais, adjunta adverbial, adjunta adnominal e aposto, por ser um acessório, eu posso retirar da estrutura oracional sem comprometer a logicidade, a condição de interpretação. Mas nunca duvide, o advérbio é classe gramatical poderosa. É dada a essa classe gramatical o poder de ressignificar mensagens, ok? Muito bem, vamos agora para o exercício número 12. Partindo-se do princípio de que crase é o fenômeno resultante da fusão da preposição a e do artigo a, assinale a alternativa cujo termo sublinhado se classifica apenas como artigo. Daí, justificar a inexistência do fenômeno da crase. Vamos nós? Letra A. Todos os estudos feitos nos anos de 1990 continuam a mostrar. Letra B. Enquanto que 70 a 80% das mulheres afirmam. Letra C. A exemplo de seu ancestral, ele quer ficar sentado em uma pedra. E letra D. Afirmam que a família é prioridade absoluta. Você prestou atenção na letra A negritada em cada alternativa? Pois bem, qual dessas letras, ou qual dessas letras funciona como artigo? Você mandou bem se marcou a letra D, uma vez que família é substantivo. Todos os estudos feitos nos anos de 1990 continuam a mostrar. Esse a é uma preposição. 70 a 80, esse a também é uma preposição. A exemplo de, esse a é uma preposição que inaugura uma locução prepositiva, mas a letra D é artigo para valer. Professora, cadê o texto técnico? Está aqui. O gabarito é D de dado, já vimos. Em A, o A liga verbos, logo é uma preposição. Em B, o A liga palavras, logo é uma preposição. E por que preposição, Cláudia? Você sabia que o papel principal de uma preposição é servir de conectivo? Isso, meu aluno, a função primária de uma preposição é ligar. A preposição nasceu para brilhar nesse quadrado. É um elemento de ligação. Então, ligou verbos, coesivo é. Ligou palavras, coesivo é. E a preposição é um recurso coesivo, assim como a conjunção também o é. Em C,
o A inicia uma locução adverbial. Se você considerar a preposição final, será uma locução prepositiva, ok? Logo, é uma preposição sim. E na letra D, que é o gabarito, o A é um artigo, pois vem antes do substantivo família, com o qual concorda em gênero e número. Artigo é classe gramatical que sofre flexão. Cláudia, qual flexão? 2, de gênero e número. Podemos avançar? Número 13. Considere o período. Os dois passaram a discutir a questão da verba disponível. Os termos destacados são, respectivamente, não vá cair em cilada, hein? A discutir. Discutir não é verbo no infinitivo? Logo, você vai cair na cilada de considerar esse A artigo, meu aluno. Você já entendeu que artigo acompanha substantivo e não verbo. Ficou claro isso? E o segundo A questão. Agora sim, Cláudia, porque questão é substantivo. E qual é a classe gramatical que antecede o substantivo questão nesse texto? Artigo, sem dúvida. E o gabarito, então, só pode ser A de amor. O primeiro A é preposição e o segundo A é um artigo. Vamos para o texto técnico. Gabarito A. O primeiro A liga um verbo a outro. Logo, é uma preposição porque é um elemento de coesão. O segundo A vem antes de um substantivo, concordando em gênero e número com ele. Logo, é um artigo. Não se esqueça de que a preposição não poderá concordar com um possível substantivo, uma vez que preposição é classe gramatical invariável, tanto quanto interjeição e conjunção. Essas classes não sofrem flexões. Número 14. Considere a frase. Ele fez críticas a algumas pessoas. Assinale a alternativa em que o A possui a mesma classificação morfológica apresentada na frase acima. Essa questão é muito interessante porque ela consegue avaliar do candidato não um ponto, e sim 2. Motivo? Você primeiro terá de acertar a classe gramatical do A do enunciado para depois ir ao encontro do A que apresente a mesma classificação. E aí, você sabe qual é a classe gramatical desse A que antecede algumas pessoas? Não vá cair em pegadinha. Artigo é classe gramatical variável. Se o substantivo pessoas encontra-se no plural, o artigo também tem de se encontrar no plural. Professora, esse A não foi para o plural. E você sabe o motivo. É só preposição, ok? Então já sei que esse A é preposição. Segundo trabalho, ir ao encontro de uma alternativa que também apresente um A preposição. Letra A. Não a vi da janela. Não vi ela. Só que eu não vou falar vi ela. É uma construção reprovada. Não a vi é a forma correta, mas esse A está no lugar de uma pessoa. Letra B. Depois da chuva, voltei à casa. O A que entrou em contração com da é um ar artigo. D mais A, dá. Mas quem volta a algum lugar. Voltei à casa agora. Cláudia, é artigo ou preposição? Põe na geladeira, daqui a pouquinho nós voltamos à letra B. Letra C. A tardinha está deliciosa. Meu aluno, a letra C não é polêmica, concorda comigo? Tardinha substantiva, aquele A só pode ser artigo. Letra D. A noite é sempre assim. Linda. Mais um substantivo, noite. Mais um artigo, A. Voltamos
com a sombra das nuvens. Sombras é substantivo, aquele a é artigo. E aí, resolvido, né? Claro que a letra B, mas a letra B é gabarito não pelo primeiro artigo, o que sofreu contração, D mais A, e sim pelo segundo, que parece artigo, mas não é. Não deixe se influenciar pelo substantivo casa. Cuidado com a poderosa matéria regência. Quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Não pode esquecer. Então, gabarito fechado. Vamos para o técnico? O nome críticas exige a preposição a, assim como voltei. Logo, nos dois casos, o a é uma preposição. Número 15. Assinale a alternativa cujo contexto possui o uso incorreto do artigo. Esse tipo de exercício não agrada o candidato. Sabe por quê? O candidato diz o seguinte: Cláudia, eu dedico horas da minha vida para aprender o certo. Eu, quando estudo língua portuguesa, a nossa língua portuguesa, eu estudo focando, mirando, visando exatamente o certo. Para você, professora, elaborar uma questão cobrando errado, há necessidade da manutenção do desvio? Meu aluno, há necessidade da manutenção dos perigos da língua portuguesa. Porque há momentos que, de tanto escutarmos o errado, nós começamos a achar que o errado é o certo e que o certo é errado. Regra vira exceção, exceção vira regra. É só um exercício, um tipo de exercício para tirar você desse lugar comum. Não adianta acomodar-se. E por sinal, como você está sentado agora? Você está despojado? Cuidado, o cérebro segue o comando do corpo. Você está em missão, você está em treinamento. Então, todas as atenções voltadas para os exercícios. Eu preciso da sua memória visual, memória auditiva, memória motora, para que o cérebro entregue a você o que você já possui, conhecimento. Vamos nós? Assinale a alternativa cujo contexto possui uso incorreto do artigo. Seja um bom juiz, julgue o errado. Letra A. Nunca penetrei na alma ressequida do meu tio. Nunca penetrei na alma. O julgamento está nesse primeiro artigo, em mais A. Do meu tio, o julgamento está nesse segundo artigo, D mais O. E aí, certos ou errados? Letra B. A ilha, a mais paradisíaca, pede regulamentação. Apareceu o artigo A antes de ilha. E aí, reinando a paz? E o A antes de mais? É artigo mesmo? Letra C. A ilha deve ser selvagem, o quanto possível. E agora, o artigo antes da palavra ilha, que é um substantivo. Tudo bem? E o que antecede quanto? É um artigo de fato? Ou será que o grande barato é marcar por gabarito a letra D, defendendo que não há erro algum, NDA, nenhuma das anteriores? Quem me dera, né? A letra B já apresenta uma inadequação. E você quer saber o porquê? Vamos nós? Não pode haver dois artigos numa estrutura de superlativo relativo. Conversamos sobre isso. Logo, a frase deveria ser reescrita assim: a ilha mais paradisíaca pede regulamentação. Nada de dois artigos. Um já é o suficiente para determinar o substantivo ilha. Ok? E agora? Agora é com você.
é o tempo dado para você revisar matéria e retificar erros, afirmando conhecimento e neutralizando as dúvidas. Daqui a pouquinho estaremos juntos para continuar essa bateria de exercícios. Até daqui a pouco.